Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and first of all, Happy New Year. After listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about table manners, specifically at a table where people are having a dinner or having dinner and they are dining because of business. That's a very complex and funny way of saying jantar de negócios. It's like two people who are doing business getting together to have a dinner and discuss a few of the terms and stuff like that. Of course, we're going to talk a little bit about business, but mostly about behavior, because it's very important to know how to describe someone's actions at a table. If you have the learning guide, you'll have some extra vocabulary to talk about that, because if I were to talk about everything there is to talk about in this episode, we would have like 3 hour long episodes, and that's not feasible for me nor for you because we are very busy. But anyway, if you think that you would like to discuss this and other subjects or the topics with us in our conversation club, if you're listening to this before February 2024, first of all, we have a very good offer now for not beginners, but newcomers to the Conversation Club, in which your first 3 months are deeply discounted, and second, your first month is guaranteed. Agora, vamos começar com o episódio 226, jantar de negócios. Era jantar de negócios. André e eu chegamos no horário. O futuro parceiro comercial na nossa nova empreitada? Não. Cristiano chegou com quase 20 minutos de atraso. André e eu nos entreolhamos, mas ficamos de bico fechado. Pensei, não é porque começamos com o pé esquerdo que tenhamos de ir ladeira abaixo. Como nossa empresa havia feito a cortesia de convidar, a conta era nossa. Cristiano parece ter visto isso como um sinal verde para comer até estourar, porque ele foi logo pedindo um pratão de churrasco, um vinho da casa e um monte de petiscos, tudo ao mesmo tempo. André parecia horrorizado. Eu mantive a compostura. Podia estar com fome, mas não ia fazer feio na frente de quem me garantiria um contrato milionário e uma comissão gorda. Tinha de, literalmente, comer pelas beiradas. Enquanto comíamos, apresentei com o auxílio de um tablet nossas necessidades de expansão e investimento. André apenas olhava com desdém a falta de requinte de nosso convidado. Cristiano ora olhava o celular, ora nos ouvia e, entre uma garfada e outra, lambia os dedos. Cristiano, eu preciso que... Comecei a dizer, mas ele me interrompeu com um arroto. André então não se aguentou. Seu Cristiano, isso são modos? O rompante de André pegou Cristiano de surpresa. Desde que a gente chegou aqui, tudo o que o senhor faz é se lambuzar feito um porco e nos deixar de lado. Cristiano então se recuperou do susto e disse com aspereza: Não sou eu que preciso de vocês. Eita! Dei uma cotovelada em André e pedi ao Cristiano uma licencinha, porque tinha de conversar um bocadinho ali com o André. Você perdeu o juízo? Quer ir para o olho da rua? Antes o olho da rua que um chiqueiro com aquele imundo. André permaneceu irredutível. Qual é, André? Isso aqui por um acaso é algum jantar de gala? Vambora, dá pelo menos uma chance. André anuiu, resignado. Já lavaram a roupa suja? Perguntou Cristiano quando voltamos. André ia preparando uma resposta, mas eu intervi. Eu também já não aguentava mais a cara daquele sujeito, mas não podia cometer nenhum deslize. Na hora do brinde, o André se fingiu de estabanado, derrubou a taça de vinho do Cristiano no chão na hora do brinde e ainda disse: Não se preocupe, ainda dá para beber. Naquela hora não me aguentei e ri.
Já estava tudo perdido mesmo. Então que se danasse a situação. Até aquele momento, tinha mantido um comportamento discreto e sóbrio, mas joguei tudo para o alto e decidi fazer o que bem entendesse. O resto do jantar transcorreu normalmente, se é que se pode chamar aquela barbárie de normal. Fui para casa frustradíssimo. No outro dia, recebi um e-mail do meu chefe dizendo que o novo sócio tinha ficado tão impressionado conosco que decidiu fechar o contrato ali mesmo. Fiquei embasbacado. Se havia algo a aprender com aquela situação, passou batido por mim. Bom, no nosso episódio de hoje, o narrador está falando sobre um jantar de negócios. E, normalmente, em um jantar de negócios, as pessoas têm que ser um pouquinho mais educadas, mas você vai ver que não é exatamente o que aconteceu. O narrador começa dizendo que ele e o colega dele chegaram na hora correta, mas o futuro parceiro comercial, nessa nova empreitada, chegou com quase 20 minutos de atraso. E aqui nós temos a primeira boa palavra, que é empreitada. E a empreitada é uma tarefa ou um projeto que exige esforço e dedicação para ser completado. Eu posso dizer, por exemplo, que você começar a estudar outro idioma é uma empreitada. Ou que, se você quiser abrir uma empresa, isso também é uma empreitada. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas observações sobre a palavra empreitada e a outra palavra muito parecida, que é empreendimento. Mas uma empreitada é um projeto que exige dedicação. Daí, o parceiro comercial aqui chegou com 20 minutos de atraso, ou com quase 20 minutos de atraso, o que não é muito bom, né, para uma reunião de negócios. Não importa se é um jantar ou outra coisa. Não é bom. Aí o narrador diz que ele e o colega que se chama André, né? Então André e o narrador se entreolharam, mas ficaram de bico fechado. O narrador decidiu não falar nada, por quê? Bom, ele pode ter começado com o pé esquerdo, mas não tinha de ir ladeira abaixo. E aqui nós temos 4 expressões um pouco, como eu posso dizer, um pouco mais difíceis, mas muito boas. A primeira delas é entreolhar-se. E quando duas ou mais pessoas se entreolham, elas olham uma para a outra ao mesmo tempo. E geralmente existe algum tipo de comunicação não verbal quando duas pessoas se entreolham. Por exemplo, eles estavam na festa e se entreolharam e naquele instante sabiam que tinham sido feitos um para o outro. Foi amor à primeira vista. Logo que se entreolharam, eles se apaixonaram. A outra expressão é ficar de bico fechado. E essa é uma expressão bem informal. Quando uma pessoa fica de bico fechado, isso significa que ela não fala, ela fica em silêncio. Ela provavelmente vai guardar uma informação ou guardar um segredo. Por exemplo, eu estava em casa com o meu irmão mais novo. Eu acabei quebrando a televisão. Foi um acidente, mas eu não queria que meus pais soubessem. Então eu disse para meu irmão: olhe, fique de bico fechado. Não fale nada para o pai, não fale nada para a mãe, porque eu vou resolver esse problema. Fique de bico fechado. E muitas vezes no trabalho, né, a gente quer dizer alguma coisa com o chefe, quando o chefe não é bom, mas é melhor ficar de bico fechado se a gente precisa comer, né, que você não ganha salário se você não tiver emprego. E quem fala demais acaba saindo rápido.
A outra expressão que o narrador disse foi começar com o pé esquerdo. E essa expressão vem de uma superstição. Quando você se acorda e você pisa primeiro com o pé direito, isso significa que vai ser um dia maravilhoso, um começo muito bom. Agora, se você pisa primeiro com o pé esquerdo, não, aí já é coisa ruim. Você vai ter um dia ruim ou com azar. E quando você começa um projeto ou qualquer coisa com o pé esquerdo, significa que já começou de um mau jeito. Provavelmente alguma coisa não está indo muito bem até, ou já no começo, né? Não até no começo, já no começo. Por exemplo, quando os meus pais foram conhecer a minha namorada fez um comentário sobre veganismo. Meus pais são veganos. Então, já começamos com o pé esquerdo, porque o comentário que ela fez não foi nada bom. Tem gente que realmente não consegue ficar de bico fechado, né? E a quarta expressão, para você ver, estamos bem carregados de expressão hoje, né? A quarta expressão é ir ladeira abaixo. E quando alguma coisa vai ladeira abaixo, essa coisa piora, ela se deteriora. No caso aqui, se começa com o pé esquerdo, você pode tentar recuperar. Se não recuperar, vai pó, ladeira abaixo. E essa expressão é bem versátil. Você pode falar, por exemplo, da economia do país. Depois que esse presidente foi eleito, a economia foi ladeira abaixo. Tudo piorou, a inflação subiu, nada ficou bom. E um outro exemplo que eu posso dar é: durante a pandemia, a minha saúde mental foi ladeira abaixo. Ou seja, eu fui ficando mais nervoso, ou fui ficando pior. Não é nada bom. Daí o narrador diz, né, que tudo bem, ele se atrasou, mas não precisa piorar, né? Foi só um começo ruim. E a empresa foi quem fez a cortesia de convidar essa pessoa. O narrador diz que o Cristiano, que é o parceiro comercial, pensou: bom, se eu fui convidado, eu vou comer tudo o que eu puder. Mas o narrador não falou isso. O narrador disse que o Cristiano pensou, ou viu, né, essa cortesia como um sinal verde para comer até estourar. Mas por que isso? Porque o Cristiano, né, o parceiro comercial, pediu logo um pratão de churrasco, um monte de petisco e tudo ao mesmo tempo. Aqui nós temos algumas boas expressões. A primeira delas é um sinal verde. E quando a gente diz que a gente dá um sinal verde ou tem sinal verde, a gente tem a aprovação ou a permissão para que algo aconteça. Eu posso dar 2 exemplos para você. O primeiro é: depois que os pais conheceram o futuro namorado da filha, deram sinal verde para o relacionamento. Isso acontecia em famílias mais tradicionais, né? Os pais precisavam conhecer o futuro namorado. Então, quando eles conheciam, eles diziam: gosto desse. Dou o sinal verde. O segundo é: depois de 3 meses de pesquisa, a nossa empresa recebeu o sinal verde para começar as obras. Ou seja, a gente pesquisou provavelmente os impactos ambientais para ver o que aconteceria. E aí, a gente recebeu o sinal verde. A outra expressão que o narrador disse aqui foi estourar, que é um verbo regular. E quando alguma coisa estoura, isso passa do limite, né? Isso passa do limite de capacidade ou quantidade. Então, quando você come até estourar, você come até não conseguir mais colocar um grão de arroz. Você está muito cheio ou muito cheia. O narrador também falou aqui de um pratão, que nada mais é do que um prato grande, um pratão de churrasco, e um monte de petiscos.
E os petiscos são esses lanchinhos, esses geralmente acompanhamentos numa refeição. E um exemplo de petisco muito comum em alguns encontros sociais aqui é o cubo de queijo ou o cubo de queijo temperado. São uns quadradinhos assim de queijo com orégano ou pimenta que as pessoas gostam de mastigar. Ah, e temos um verbo para quem come petiscos. A pessoa está petiscando. No caso aqui, o futuro parceiro comercial estava comendo e comendo e comendo, e o colega de trabalho ficou horrorizado. Ele, nossa senhora, como ele come. Mas o narrador não. O narrador manteve a compostura. Ou seja, o narrador manteve um comportamento calmo, manteve um comportamento controlado, para não dizer, meu Deus, esse homem é um porco. É, ele se segurou. Aí é muito difícil manter a compostura em situações de estresse, né? Às vezes você está muito nervoso ou muito nervosa e você, BUM! Estoura, que é outro significado. Estourar também significa explodir. O narrador disse aqui que ele manteve a compostura porque ele não ia fazer feio na frente de quem podia dar milhões de reais para a empresa e provavelmente alguns milhares de reais para o narrador em comissões. Ah, e o narrador disse aqui que ele não queria fazer feio. E o futuro sócio aqui, ele está fazendo feio porque ele está comendo feito louco. Mas o narrador disse: não, não, eu não vou fazer isso. Porque quando alguém faz feio, essa pessoa está se comportando de uma maneira feia, embaraçosa ou inadequada. Por exemplo, se você. Ou uma situação que é bem clássica, que está em quase todos os sitcoms do mundo, é um parceiro que se esquece da data do aniversário do casamento. Ou isso é fazer muito feio. A outra pessoa vai ficar, olha, filho da mãe, eu não acredito que você não se lembrou do nosso aniversário de casamento. Você fez muito feio, filho da mãe. Isso é fazer feio. Ah, e se você estiver pensando, nossa, eu tenho vergonha de falar português com outras pessoas. Eu vou fazer feio. Não, não se preocupe, não. Falar em português é uma coisa. Esquecer o aniversário de casamento ou uma data importante é outra. Tem uma diferença de importância bem grande aí. E aí, o narrador disse que ele tinha de literalmente comer pelas beiradas. Informalmente, essa expressão significa agir de maneira cuidadosa, indireta, evitando qualquer tipo de confronto ou conflito. E um exemplo claro é, se você quiser uma promoção no trabalho, você pode chegar para o seu chefe e dizer, quero uma promoção. Aí o seu chefe, tá, por quê? E você vai dizer, porque eu quero. E você não ganha. Mas aí, se você comer pelas beiradas, por exemplo, você faz um trabalho importante aqui, você faz uma amizade com os diretores da empresa, e de repente você vai criando toda uma rede de contatos. Quando você chega para o seu chefe e diz, eu quero uma promoção, o seu chefe vai perguntar, por quê? Aí você diz, bom, porque o dono da empresa é meu amigo e eu fiz muita coisa aqui. Você comeu pelas beiradas, você fez um trabalho indireto para conseguir algo diretamente. E foi cuidadoso também. O narrador estava mesmo muito disposto a manter a compostura, né? Ele queria continuar sendo educado. Enquanto ele estava sendo educado, ele mostrou os projetos para o futuro sócio. Esse futuro sócio continuava comendo feito porco. Ou como diz aqui o narrador, com falta de requinte.
E o André olhava para o Cristiano com desdém. Ele, ai meu Deus, essa pessoa, que falta de requinte, que falta de educação. E aqui nós temos duas expressões. A primeira delas é olhar com desdém. E quando você olha com desdém para alguém ou para algo, você olha para essa coisa com desprezo. É como se você pensasse que aquela coisa não só não tem valor nenhum, como também ela é mais baixa do que isso. Ela é completamente inútil. Você olha para ela e faz. "Ugh". Essa é a atitude de quem olha com desdém. E eu tenho de falar a verdade, eu olho com muito desdém para certos tipos de produção literária que eu vejo hoje em dia, que são preguiçosas. As pessoas escrevem uma coisa assim feia, aí eu olho para aquilo com desdém e faço, coisa horrível. Isso é olhar com desdém. E a outra expressão que o narrador utilizou foi a falta de requinte. E o requinte é a sofisticação, a elegância. Então, quando uma pessoa tem muito requinte no jeito de agir, né, no comportamento, essa pessoa é muito elegante, ela talvez ande com muita graça, né, com muita leveza. Nós podemos até dizer que as pessoas que são da família real britânica, e aqui eu vou dar um exemplo arbitrário, porque pode ser qualquer outra família real, mas as pessoas da família real britânica têm que se comportar com muito requinte. Eles não podem beber uma cervejão e dar um arroto, porque isso é uma falta de requinte. Não fica muito bonito para a família real. E qual era a falta de requinte do futuro sócio aqui, do Cristiano? Bom, ele não prestava atenção, e esse é o primeiro problema. O segundo, ele lambia os dedos, e depois, quando o narrador foi conversar com ele deu um arroto. São três coisas que não se pode fazer à mesa. Hein? A primeira delas é não prestar atenção nas outras pessoas, isso é feio. Mas a segunda coisa é lamber os dedos. E quando você lambe alguma coisa, você usa a sua língua, você passa a sua língua nessa coisa. Eu não sei se você tem essa experiência, mas tem alguns salgadinhos que a gente come. Aqui no Brasil, Doritos, por exemplo. Você pega o Doritos com o dedo, aí o seu dedo fica todo sujo. Aí uma pessoa vai lá e lambe a ponta dos dedos. Não sei se você faz isso, mas eu faço, de vez em quando, claro. Não na rua. E aí, a outra expressão que o narrador utilizou foi arroto. Que o arroto é justamente esse... Isso daqui não é um arroto, tá, gente? Eu estou imitando. Mas são esses gases que saem do seu estômago e saem pela boca e faz um barulho bem alto. Geralmente, quando a pessoa come muito rápido, ou então come comidas como feijão ou bebe Coca-Cola, a pessoa arrota. Aliás, Coca-Cola é terrível. Eu nunca mais bebo Coca-Cola antes de dar uma apresentação. Bom, o narrador foi mantendo a compostura, mas o colega do narrador, o André, ele não aguentou. Ele bateu na mesa e disse: "Seu Cristiano, isso são modos? Isso são modos?" E essa é uma frase que a gente usa aqui para questionar ou criticar o comportamento inadequado de uma pessoa, né? Se uma pessoa se comporta de maneira inadequada, você diz: "Isso são modos?" Geralmente na mesa, mas, por exemplo, se alguém está conversando e falando muitas coisas polêmicas, digamos assim, coisas não aceitáveis, você pode dizer: "Olha só, isso são modos? Você falando esse tipo de coisa? Uma pessoa adulta falando esse tipo de coisa? Ai, 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 isso são modos?" Hum? E isso que o André fez foi
um rompante. Um rompante. E o rompante é como se fosse uma explosão, tipo, uma pessoa, de repente, de maneira súbita, ela tem uma ação ou uma manifestação. Ou ela dá um grito do nada, ou ela se levanta e fala alguma coisa, mas é sempre uma surpresa. Talvez você até espere, mas você não espera naquele momento. Vou dar um exemplo. No último Natal, a minha mãe se organizou e fez tudo para que tivéssemos um Natal perfeito. Ela comprou os presentes, fez uma árvore, mas ninguém ligava. E começaram a brigar e a reclamar, a dizer que não queriam passar o Natal em casa, até que minha mãe deu um rompante, ela teve um rompante, começou a gritar com todo mundo e disse: "Eu estou tentando fazer uma coisa para vocês, mas vocês não querem, vão para o inferno!" Todo mundo ficou surpreso com o comportamento dela. Esse foi um rompante assustador. Aí eu não sei se vocês já tiveram isso, eu já tive algumas vezes no passado, claro. Todo mundo tem, uma hora ou outra. E aí, o André, nesse rompante, disse várias coisas para o Cristiano. O André disse: "Tudo o que o senhor faz é se lambuzar feito um porco e nos deixar de lado." Aí, quando uma pessoa se lambuza, ela se suja com algo, geralmente comida, né? Um bebê, por exemplo, quando ele está aprendendo a comer, né, aprendendo a segurar a colher, ele pega a colher, não tem muito controle da mão, aí ele vai e coloca na boca e suja tudo. Fica todo lambuzado de comida. As pessoas acham bonitinho quando um bebê se lambuza, mas quando um adulto se lambuza, é feio. E quando o André disse isso, o Cristiano ficou surpreso, mas depois ele se recuperou e disse com aspereza: "Não sou eu que preciso de vocês." E a aspereza é quando uma pessoa é muito séria e não é simpática, ela responde de uma maneira seca, ou ela fala de uma maneira seca. Isso é uma pessoa áspera. E a aspereza é a atitude de ser áspero ou áspera. Por exemplo, antes, o João e a Maria eram um casal muito feliz. Mas então, tiveram muitas brigas, se separaram e hoje eles só se falam com muita aspereza. Quando o João fala com a Maria, ele diz: "Oi, Maria." E a Maria diz: "Oi, João." E o João diz: "Eu preciso do meu dinheiro." E a Maria diz: "Eu não tenho." Essa é uma comunicação bem áspera. Bom, e o Cristiano aqui respondeu com aspereza, porque de fato ele não precisa, né? Ele está ali para fazer o investimento. Quem precisa do investimento são o André e o narrador. Então, quando o narrador percebe a loucura que o André fez, ele puxa o André assim de lado, né? Ele diz assim: "Vem cá, André, vem." E aí ele fala para o André: "Você perdeu o juízo ou quer ir para o olho da rua?" Você perdeu o juízo ou quer ir para o olho da rua? São duas boas expressões. Uma delas mais geral, a outra mais específica. A mais geral é perder o juízo. E quando alguém perde o juízo, essa pessoa se comporta de maneira irracional, né? Ela não pensa muito, não usa lógica para pensar. E o exemplo que eu vou dar é conhecido por muitas pessoas, que é a história de João e o pé de feijão. O João recebe a missão de vender a vaquinha, né, porque eles estão passando fome. E aí o João leva a vaca e alguém na rua diz assim: "Ei, você quer trocar essa vaca aqui por uns
feijões mágicos? E aí o João, né? Nossa, feijões mágicos? Eu acho que eu quero. Leva a vaca, me dá aqui os feijões. Quando ele chega em casa e a mãe dele vê que ele está com 5 grãos de feijão e não está com a vaca nem dinheiro, a mãe do João diz: João, você perdeu o juízo. Trocar uma vaca por 5 feijões, você está maluco, você perdeu o juízo. Às vezes a gente também compra algumas coisas, né, que a gente pensa assim, nossa, eu acho que eu perdi o juízo quando eu comprei isso. E no meu caso aqui, eu tenho alguns livros que eu acho que eu perdi o juízo quando eu comprei. Ai, ai, ai. A outra expressão é ir para o olho da rua. E essa é uma expressão que a gente usa para dizer que alguém foi demitido ou foi expulso de um emprego. Por exemplo, eu acabei brigando com o meu chefe porque não concordava com ele. Meu chefe disse que eu ia para o olho da rua. Então, briguei com meu chefe disse, agora você vai para o olho da rua. Ou seja, você vai ser demitido, não vai mais trabalhar aqui. E, normalmente, quando você vai para o olho da rua, é outra pessoa que decide isso, tá? Você não pode decidir, eu vou para o olho da rua. Não. Outra pessoa vai dizer, você vai para o olho da rua, e nunca é bom. E aí, o narrador disse, né? Você perdeu o juízo ou quer ir para o olho da rua? E o André diz, bom, eu prefiro ir para o olho da rua do que ficar num chiqueiro com aquele mundo. E o chiqueiro, aqui, é o lugar onde os porcos ficam. Né? Tem lama no chiqueiro, e geralmente a gente acha que o chiqueiro é um lugar sujo. Então, qualquer lugar sujo, bagunçado, a gente diz, isso é um chiqueiro. Aliás, dizer que um restaurante é um chiqueiro é um insulto muito grande. Mas tem alguns que parecem assim, né? Tipo, você chega assim e diz, meu Deus, que chiqueiro é esse? Mas é uma palavra muito comum. E aí o narrador vai falando com o André e acaba convencendo ele a ficar mais tranquilo. Até que o André anuiu resignado. E aqui nós temos duas expressões. A primeira delas é anuir. Esse é um verbo bem chique, talvez algumas pessoas não conheçam na conversação, mas na escrita ele é um verbo comum. Anuir é concordar, geralmente sem dizer nada. Quando uma pessoa anui com a cabeça, por exemplo, ela balança a cabeça dizendo sim, tudo bem, entendo. Então aqui o narrador falou, André, pelo amor de Deus, a gente tem que pegar esse investimento. Você não pode se comportar mal. E aí o André anui. Ele, tudo bem. Nem sempre anuir precisa falar. Pode ser em silêncio. E a segunda expressão é resignado. Resignado aqui é um adjetivo, então pode ser resignado ou resignada. E você está percebendo a minha pronúncia aí? Eu falo resignado. Algumas pessoas em outros países vão dizer resignado. Especialmente os portugueses, né? Mas no Brasil você pode dizer resignado. E uma pessoa que está resignada, ela aceita uma situação desagradável sem resistir e sem reclamar. Então, o André diz, tudo bem, eu não gosto disso, mas vou aceitar. Tem uma diferença entre resignado, conformado e acomodado. A diferença entre essas 3 palavras está lá no guia de aprendizagem. Né? E aí eles voltaram e o Cristiano, né, perguntou, e aí, lavaram a roupa suja? E quando as pessoas lavam a roupa suja, elas discutem questões particulares e delicadas, né, que não podem discutir na rua. Então, um casal pode lavar roupa suja. Geralmente, um casal lava roupa suja na frente longe das outras pessoas, não na frente das outras pessoas. Quando as pessoas lavam roupa suja na nossa frente, é um pouco embaraçoso, né? A gente olha assim e diz,
Não sei. Essas pessoas falando tanta coisa assim uma da outra, eu acho que não quero ver isso não. Ah, e se você estiver pensando, tá, Eliakim, mas que tipo de assunto as pessoas discutem quando lavam roupa suja? Vou dar um exemplo bem bobo. O marido ronca, né? E aí a esposa reclama do marido. Ela diz: olha, eu quero falar de uma coisa aqui que eu estou odiando, você está roncando toda noite. Aí o marido vai e fala de outra coisa da esposa, tipo, ah, eu posso roncar, mas você peida a noite toda. E eu peço desculpas, mas esse é o tipo de coisa. E aí a esposa vai: "Ah, não acredito. Você está reclamando mesmo? Você sabe que eu tenho gases. Eu nunca reclamo dos seus roncos. Aliás, eu nem reclamo que você está parecendo um porco." E aí a coisa vai subindo e subindo e subindo. Fica um negócio complicado quando lavam roupa suja assim. Lá no guia de aprendizagem eu tenho alguns exemplos adicionais, né? Bom, o narrador então, né, fica com raiva, ele queria falar alguma coisa, mas não podia cometer nenhum deslize. E o deslize aqui é um erro, geralmente um erro bobo. Por exemplo, a gente estava na festa quando o meu pai resolveu fazer um discurso. Isso era estranho, ele nunca tinha feito um discurso assim. E ele disse que queria falar sobre quanto ele amava a esposa. Quando ele foi falar o nome da esposa, cometeu um pequeno deslize e falou o nome da ex-esposa. Nossa, foi uma briga danada. Começaram a lavar a roupa suja ali mesmo. É um deslize perigoso esse até. Bom, o narrador disse aqui que eles continuaram ali se segurando, né, se aguentando para não falar alguma coisa, mas na hora de brindar, ou seja, quando você pega os copos e faz tim-tim, né, você bate um copo no outro, ou seja, você brinda alguma coisa, o André se fingiu de estabanado, derrubou a taça de vinho no Cristiano e disse: olha, não tem problema não, ainda dá para beber. Esse André está um pouco sem controle. Ele perdeu a compostura. Uma das palavras usadas aqui foi estabanado. Estabanado é um adjetivo, estabanado ou estabanada. E você não vai querer se sentar perto de uma pessoa estabanada num jantar. Por quê? Uma pessoa estabanada é uma pessoa desajeitada. Ela geralmente causa pequenos acidentes. Ela, pá, derrubei o copo. Ai, meu Deus, foi um acidente. Ai, meu Deus, caiu aqui a cadeira também. Essa pessoa é um pouco descuidada. Ela se movimenta de uma maneira que sempre causa algum tipo de acidente. Esse é um tipo de comportamento mais associado com as crianças. Uma criança estabanada derruba as coisas, mas um adulto também pode, sem querer, derrubar alguma coisa e diz: ai, nossa, desculpa, como eu sou estabanado. Quando o narrador se deu conta da situação, né, tipo, já perdemos tudo mesmo, o narrador diz: que se dane. E essa expressão, que se dane, é quando a gente já não liga mais, a gente não liga, não se importa mais com o que vai acontecer. Por exemplo, eu contratei um serviço que me custou R$ 15. Esse serviço nunca funcionou. Eu telefonei para a empresa e disse: olha, eu preciso do meu serviço. A empresa não conseguiu resolver e eu pensei: nossa, eu posso reclamar mais, mas não vale o tempo que eu estou perdendo. Que se dane. São só R$ 15, eu não quero mais esse serviço. Vou deixar para lá. Então você não se importa mais com o que vai acontecer. Você diz: que se dane. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho uma outra expressão que não é nada educada que a gente usa no lugar dessa.
E o narrador disse: bom, até aquele momento ali ele foi bem discreto, foi bem sóbrio, ou seja, ele foi bem sério, né, foi bem controlado. E aqui, sóbrio, é uma pessoa que é sóbria, ela é uma pessoa controlada, uma pessoa ah, que não se comporta de maneira maluca, uma pessoa séria. Mas o narrador diz: ah, quer saber de uma coisa? Vou fazer o que eu bem entender. E o resto do jantar transcorreu normalmente. E transcorrer, geralmente a gente fala o tempo transcorre ou um evento transcorre, significa o tempo passa, o evento acontece. Então, por exemplo, você não pode comer esse alimento transcorridos 10 dias da abertura do pacote. Você não pode comer esse alimento transcorridos 10 dias da abertura do pacote. Ou seja, você abre o pacote, transcorrem 10 dias, já não está bom mais para comer. E a coisa mais surpreendente aqui foi que depois que eles disseram: ah, eu não, que se dane, eu não me importo mais com o que vai acontecer. O chefe, né, mandou um e-mail no dia seguinte para o narrador. E disse que o Cristiano, né, que era o futuro sócio, ficou tão impressionado que ele fechou o contrato naquele dia mesmo. Aparentemente, o Cristiano gostou muito do narrador e do André. Não entendi. E o narrador também não entendeu, porque ele disse que ele ficou embasbacado. Quando uma pessoa fica embasbacada, ela fica muitíssimo surpresa ou impressionada. E ela não tem ação. Ela, ai meu Deus. E não faz nada, porque ela está muito impressionada. Você pode ficar embasbacada, por exemplo, com uma coisa muito bonita ou com uma coisa muito feia. E no final o narrador disse: nossa, eu fiquei embasbacado, que eu não entendi nada. Né? A gente fez coisas horríveis e ainda assim o cara quis trabalhar com a gente. Se tem alguma lição aqui a se aprender, passou batida por mim. E quando algo passa batido por você, você lê ou escuta alguma coisa, mas não percebe essa coisa. Eu mesmo, quando falo outros idiomas, tenho vocabulário que passa batido por mim. Eu escuto, eu acho que eu entendo, mas, na verdade, eu não entendi. Mas isso é natural, acontece até no nosso idioma materno. Agora, a gente vai ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na maneira relaxada de se falar. Era um jantar de negócios. André e eu chegamos no horário. O futuro parceiro comercial na nossa nova empreitada? Não. Cristiano chegou com quase 20 minutos de atraso. André e eu nos entreolhamos, mas ficamos de bico fechado. Pensei, não é porque começamos com o pé esquerdo que tenhamos de ir ladeira abaixo. Como nossa empresa havia feito a cortesia de convidar, a conta era nossa. E Cristiano parece ter visto isso como um sinal verde para comer até estourar, porque ele foi logo pedindo um pratão de churrasco, um vinho da casa e um monte de petisco. Tudo ao mesmo tempo. André parecia horrorizado. Eu mantive a compostura. Podia estar com fome, mas não ia fazer feio na frente de quem me garantiria um contrato milionário e uma comissão gorda. Tinha de literalmente comer pelas beiradas. Enquanto comíamos, apresentei com o auxílio de um tablet nossas necessidades de expansão e investimento. André apenas olhava com desdém a falta de requinte de nosso convidado. Cristiano, ora olhava o celular, ora nos ouvia e, entre uma garfada e outra, lambia os dedos. Cristiano, eu preciso que... Comecei a dizer, mas ele me interrompeu com um arroto. André, então, não se aguentou. Seu Cristiano, isso são modos? O rompante de André pegou Cristiano de surpresa. Desde que a gente chegou aqui, tudo que o senhor faz é se lambuzar feito um porco e nos deixar de lado. Cristiano então se recuperou do susto e disse com aspereza: não sou eu que preciso de vocês. Eita. Dei uma cotovelada no André e pedi ao Cristiano uma licencinha, porque tinha de conversar um bocadinho ali com o André. Você perdeu o juízo? Quer ir pro olho da rua? Antes do olho da rua que um chiqueiro com aquele imundo. André permaneceu irredutível. Qual é, André? Isso aqui por um acaso é algum jantar de gala? Embora, dá pelo menos uma chance.
André anuiu, resignado. Já lavaram a roupa suja? Perguntou Cristiano quando voltamos. André ia preparando uma resposta, mas eu intervi. Eu também já não aguentava mais a cara daquele sujeito, mas não podia cometer nenhum deslize. Na hora do brinde, o André se fingiu de estabanado, derrubou a taça de vinho do Cristiano no chão na hora do brinde e ainda disse: Não se preocupe, ainda dá para beber. Naquela hora eu não me aguentei e ri. Já estava tudo perdido mesmo, então que se danar essa situação. Até aquele momento tinha mantido um comportamento discreto e sóbrio, mas joguei tudo pro alto e decidi fazer o que bem entendesse. O resto do jantar transcorreu normalmente, se é que você pode chamar aquela barbárie de normal. Fui para casa frustradíssimo. No outro dia, recebi um e-mail do meu chefe dizendo que o novo sócio tinha ficado tão impressionado conosco que decidiu fechar o contrato ali mesmo. Fiquei embasbacado. Se havia algo a aprender com aquela situação, passou batido por mim. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.